Boa tarde, amada igreja, amém? Uau, que bênção. Eu não vou ficar sozinha. Eu pedi para o meu irmão ali me acompanhar. Falei com ele, se eu vou ter que ficar aqui em pé, você pode ficar aí, né? Aleluia, né, irmão? Ai. Olha, irmãos, nosso filho do meio, ele é levita, né? E aí um dia, recente, ele foi ministrar num culto durante a semana e ele estava no violão, irmão. E aí, no final, a pastora chamou para orar. Foi só para orar, mas ela ficou 20 minutos. E o meu filho no violão, eu falei, tadinho dos dedinhos do meu filho. Ele já tinha ministrado louvor, ele ficou mais 20 minutos. Amém? Glória a Deus, irmãos. A minha oração é para que aquilo que foi declarado aqui pelo pastor Júnior aconteça. Que você se sinta e seja alvo da voz de Deus também nesse momento que vamos ter agora. Eu creio muito. E quando a gente vem assim pela primeira vez a uma casa, né? O nosso desejo é compartilhar tudo. Porque a gente não sabe se vão chamar a gente de volta, não é verdade, Ana? Então a gente quer juntar assim tudo que a gente tem e fala assim, isso é importante, eu quero falar tudo com você. Mas eu sei que mais importante do que eu quero é aquilo que o Espírito de Deus quer. Porque você é alvo do interesse de Deus, diz as Escrituras, antes da fundação do mundo, amém? E por isso Ele quer muito falar com você. Por essa razão, uma das coisas mais roubadas de nós é a comunhão com Ele. Porque o reino das trevas sabe que quando nós andarmos em comunhão, em conexão com Ele, nós vamos discernir o nosso caminho na terra. E aí ninguém nos segura. Nem a morte nos segura, amém? E agora então, vamos às Escrituras, né? Eu queria mostrar para vocês rapidamente. Atualmente a gente tem feito um trabalho nas redes sociais. Meu irmão, tem como mostrar o Instagram? Flávia, por que você vai mostrar o Instagram? Você quer ganhar seguidores? Não, eu quero me conectar a multiplicadores, amém? O mundo é um mundo de influências e a tecnologia ela pode ser uma bênção para que a gente conecte o propósito que Deus tem e para que a gente influencie uma geração com aquilo que é de Deus. Alguns anos atrás, o Senhor me falou claramente que eu precisava sair de tudo que eu estava fazendo e me dedicar à área do digital para multiplicar a visão que Ele me deu. E assim eu comecei. No meio da pandemia, com o lançamento do livro Guardiões, esse trabalho. E nesse lugar, a gente tem feito, para a glória de Deus, muitos movimentos. Nesse mês em especial, a gente está numa campanha de oração virtual. Você pode imaginar pessoas do mundo inteiro colocando os seus pedidos num caderno de oração virtual? Que todas as pessoas, se você quiser agora, você pode entrar ali no link, você vai baixar e você pode orar pelos pedidos de pessoas que vivem no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, no sertão. Isso é bênção, irmão. Amém? E eu quero te convidar, sim, se você tiver um Instagram, se você desejar, a caminhar com a gente. Porque o Senhor tem feito grandes coisas a partir desse lugar. Obrigada, irmão. Já mostrei para vocês esse Instagram. E agora eu quero contar um pouquinho da história desse livro, né? A doutora Enma disse que Guardiões da Infância faz parte desse combo, né, do projeto de Deus, do grande projeto que Deus está realizando através da família sobre a terra. Foi a família, como ela diz, que Ele escolheu para que os princípios de Deus, os valores do reino fossem implantados sobre a terra. Ele começou a grande história de amor com uma família no Jardim do Éden, amém? Não foi assim que Ele começou? E Deus, ao longo dessa jornada, Ele me deu um entendimento que veio, a princípio, de uma sede. Sabe qual sede? A sede de uma menina que nasceu num lar que não dava para ela entendimento do propósito dela. E que essa menina começou a buscar resposta para 3 perguntas. Primeiro, de onde eu vim? Segundo, o que eu estava fazendo aqui, porque como criança eu tinha um medo de morrer, né? A doutora Ilma falou aqui sobre isso, eu tinha um grande medo de morrer. E a terceira pergunta, que é a que eu vou falar nessa tarde com vocês sobre ela, o que eu estava fazendo aqui? Na minha jornada, eu fui buscando
E sabe aquela criança que os pais não têm uma religião? E aonde o vizinho vai, a criança vai? Então, se tinha uma família que ia para o espiritismo, eu ia junto para saber o que tinha lá. A outra família ia para outra religião, outra seita, eu ia também para saber o que tinha lá. E assim eu conheci uma igreja católica e por volta dos meus 15 anos eu tive uma experiência com Jesus dentro de uma igreja evangélica e comecei a minha jornada. Eu tinha resposta ali com a minha salvação para a minha primeira e para a minha terceira pergunta. Eu sabia que eu vinha da intenção de um Criador. E eu sabia que eu não ia morrer, eu ia viver eternamente, amém? Então aquele medo da criança, ele começou a ser sanado ali. Mas a segunda pergunta, o que eu estava fazendo aqui, começou a direcionar o meu destino, a minha vida. Sabe, eu queria, e quando eu estava na igreja, eu lembro que na minha época, né, eu já estou mais perto dos 50 do que do 40 agora, cantava uma canção que falava assim, que a minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Não sei se alguém aqui é dessa época, né, ou se cantava isso em São Paulo. Mas eu lembro que todas as vezes que numa pregação ou no louvor a palavra projeto, propósito, ela saltava, o meu coração se aquecia. E eu tinha mais vontade ainda de discernir qual era o propósito para o qual eu nasci. Qual era o plano e o projeto de Deus. Porque se a Bíblia fala que existe um propósito, amém? Eu queria saber como viver esse propósito. Como discernir esse propósito. Até o dia que eu tive uma experiência. 23 de maio de 2003. Eu já era casada. Eu estava assistindo naquela época um DVD. Quem lembra do DVD? Quem é da minha época? Né? Crianças, adolescentes e jovens não lembram disso. Né? A gente não tinha nuvem ainda, não simplesmente entrava no YouTube. Eu precisei colocar aquele tijolo lá no aparelho de DVD. Não era DVD, não, era VHS. VHS. E eu fui assistir uma ministração da Ana Paula Valadão. Ela ministrava sobre o Salmo 139, ela falava sobre os sonhos de Deus. Ela dizia, como diz o Salmo 139, que Deus, ele havia escrito algo. No momento que eu estava sendo formada, a Bíblia diz, Salmos 139, do 13 ao 16, que Deus, ele desenhou, ele escreveu coisas para a minha história. Amém? Eu lembro que naquela madrugada, Mário estava de plantão, meu esposo é médico, e naquela época ele dava muitos plantões de madrugada. Amém, amor? Que agora o Senhor tem tirado você da madrugada. E eu estava ali, eu lembro que eu fui tomada por uma presença do Espírito de Deus. Sabe quando as escrituras, elas tomam forma viva? E elas saem como uma flecha acertando o alvo do seu coração. E o Espírito de Deus falou assim, filha, agora corre, senta e escreve os sonhos que eu tenho para a tua vida. E eu fui escrevendo, eu tenho esse papel até hoje, impresso. Sonhos que eu tinha, o sonho de ser mãe, o sonho de ajudar pessoas, o sonho de escrever, de falar, o sonho de ver uma cidade tomando a forma de Deus através da implantação dos princípios do reino naquele lugar. Está tudo escrito lá. E naquela madrugada o Espírito de Deus falou que eu escreveria um livro. A grande teia de Deus, eu não sabia o que era isso. Ao longo dos anos, o Senhor foi ministrando ao meu coração. Queria te pedir, irmão, para colocar o primeiro PowerPoint, que eu quero mostrar aqui para vocês isso. Esse livro, A Grande Teia de Deus, ele fala desse desenho do projeto que Deus tem. A teia é como se fosse, de fato, aquela ideia do arquiteto, sabe? Que projeta o engenheiro, que vai tecendo, né? Ali o desenho. E a teia é a conexão entre as nossas vidas para cumprir o propósito que Deus tem. Para realizar esse propósito, que é a primeira ideia, o projeto, a gente precisa trabalhar com 3 dimensões: passado, presente e futuro.
Na dimensão do meu presente, eu preciso cumprir uma vocação. Cada um de nós temos algo que Deus deu e a gente vai falar nessa tarde sobre isso. Algo que é específico, um DNA que é exclusivo, que foi traçado de uma maneira que a mente humana ela não consegue descrever, embora a ciência esteja tentando e está mostrando muita coisa para nós. Mas existe algo, uma vocação em você, uma vocação nos seus filhos, que está se desenvolvendo e que Deus conta com esse desenvolvimento para que a teia, para que o projeto se cumpra. A terceira ideia, eu preciso viver exatamente tudo que temos sido ministrados pela doutora Ilma aqui. A restauração do meu interior. A restauração das histórias que foram dadas em nós como nós, porque o projeto de Deus não era que fosse nó. Era que fosse fluido, era que a nossa história de vida ela fosse de bênção, que ela fosse uma história de afirmação de identidade para um propósito, porque o propósito ele é apontado na identidade que Satanás tem trabalhado para matar, roubar e destruir. E a quarta ideia, particularmente a queridinha do meu coração. Guardiões da infância. Flávia, o que significa isso? Se Deus está realizando um projeto sobre a terra, se Ele é um Deus de intenções, e tudo que Ele envia ao mundo, Ele envia para um propósito, a maneira mais inteligente de guardar o propósito e o projeto de Deus é levantar aqueles que se colocarão às portas do nascedouro de uma vida para guardar aquela história de amor que está começando ali. Aquela história que profetiza um futuro, porque Deus está fazendo algo através daquela vida. Porque Deus tem um sonho para aquela criança que atualmente tem sido abortada, que tem sido maldizida, que tem sido machucada, que tem sido destruída. Então, o Senhor falou ao meu coração: filha, eu preciso de guardiões, sentinelas, guardando a infância, guardando a base da vida, guardando a adolescência, um momento onde a identidade é lógico, irmãos. Isso é lógico. Se eu guardo a infância, se eu protejo o que está sendo plantado ali, se eu protejo o acesso dos 5 sentidos para que essa criança não seja machucada nas suas referências internas, eu vou proteger aquela edificação. E automaticamente eu vou proteger o projeto de Deus, amém? Nessa tarde eu quero conversar com vocês sobre a quarta ideia de um guardião, o quarto valor que ele carrega. Está aqui no capítulo 4 do livro Guardiões da Infância. Pode passar, irmão, por favor. Eu quero compartilhar com vocês sobre um destino profético para os nossos filhos, e eu queria fundamentar um pouquinho, porque assim, eu quero muito que você entenda. Você já teve um panorama nessa tarde, já teve ontem, do quanto de prejuízo que nós adultos estamos tendo. Quantos nós precisam ser revelados, quantos enigmas precisam ser sondados e desatados para que a gente viva o propósito. Quantas e tantas coisas que já eram para ter acontecido através da minha e da sua vida. E que nós não conseguimos viver. Nós estamos, de uma certa maneira, eu não vou usar essa expressão no sentido concreto, porque eu não estaria teologicamente embasada para dizer, mas dentro de um cronos, quanta coisa você se sente atrasada. Porque já era para estar vivendo, já era para os seus filhos estarem vivendo essa bênção. Já era para eles estarem cumprindo um propósito com clareza, mas como a gente tem sido roubado. A gente altera esse desenho.
Flávia, um destino profético. Isso fala de quê? A palavra destino tem a ver com caminho feito no futuro. E a palavra profecia, ela tem, entre outros significados, a ideia de um conhecimento que só Deus tem. Um conhecimento que Deus tem. Então, se a gente junta um destino profético, a gente está falando com uma visão do caminho que só Deus tem. Existe um caminho para você que só Deus conhece, amém? E eu queria te convidar, não tente entender isso com a sua mente humana. A palavra diz que existe uma sabedoria que ela é espiritual. E que as coisas espirituais, elas só são discernidas com a mente espiritual. A sua mente terrena, ela tem limites sensoriais, temporais. Se você for me ouvir nessa tarde tentando entender à luz da pequenez dos nossos pouco mais de 100 anos de vida na Terra, você não vai dar conta, mas eu quero que você ative agora o Espírito que habita em você, amém? Para que você discirna com a visão de Deus. Eu quero falar para você jovem que está aqui. Eu estou vendo alguns jovens, adolescentes. A minha oração nessa tarde é que o Espírito de Deus fale com você. Amém? Eu quero dizer algo para você, pai, mãe, adolescente, jovem. Deus, Ele é responsável, amém? Deus é um Deus responsável. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre, amém? Se Deus, Ele diz que existe um projeto para todo que Ele envia, Ele é o responsável da parte que cabe a Ele para o cumprimento dessa palavra. E eu quero começar lendo com você Lucas 1. Eu quero te dar alguns exemplos nas Escrituras de destinos proféticos. Amém? Você vai observar uma coisa poderosa e curiosa. Que o destino profético, ele é visto desde o início. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando você estava começando a jornada no útero da sua mãe, Deus viu o que você seria e Ele escreveu sobre você. Lucas 1 fala de duas histórias. A primeira dela aqui, a partir do versículo 11, diz assim o texto: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. O destino dá um nome. Aleluia! Existia um nome. Deus já disse que ele seria chamado João. Ô irmão, você está sentindo? Você está entendendo isso? Quando Deus te viu, já tinha um nome para você. E a oração no meu coração nessa tarde é que você não me ouça, mas que você ouça o Espírito falar com você. Não só sobre o destino que os seus filhos carregam, porque como pai, como João recebeu, você tem autorização, você é aquele que vai receber a revelação do destino que seu filho carrega, irmão. Mas também aquilo que é sobre você, qual foi o nome que Deus chamou quando Ele fez você? Qual foi o nome que Deus chamou? Ele deu um nome. Aqui era João. Olha só, continua aqui comigo. Versículo 14 de Lucas 1. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento de João. Deus está falando algo sobre você. Deus está falando sobre seu filho. Existe algo que vai acontecer com a chegada de João, com a chegada de Maria, com a chegada da Patrícia, com a chegada da Michele, da Esther, da Flávia. Amém? O mundo vai ser impactado por aquilo que João carrega. Pois, versículo 15, será grande aos olhos do Senhor.
Olha aqui as regras que o anjo dá. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Versículo 17, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Dá uma pausa aqui. O anjo dá todo o projeto para Zacarias. Dá o nome, diz o impacto que ele vai causar, fala da missão, do chamado, da profissão, mais ou menos, que João faria na terra. Irmão, eu quero que você entenda que isso não é coisa da minha cabeça, a palavra que diz. E nessa tarde o Espírito Santo, ele quer te lembrar, ele quer te ativar, ele quer te curar. Talvez os grandes enigmas da sua alma tenham a ver exatamente com isso. Falta de identidade e, consequentemente, falta de clareza de propósito. No dia que o Senhor falou comigo lá no 23 de maio, eu fui curada. Porque eu era uma menina errante, andante. E quando eu entendi que eu era parte do projeto, eu não sou qualquer pessoa, não. Você não é qualquer pessoa, não. Você faz parte de um grande projeto que está acontecendo na terra. Você é um protagonista nessa grande história de amor, assim como João Batista. Ele endireitava o caminho para quem viria, aleluia. E você tem uma missão, seu filho, esse aí, ó, que tá bocejando, tadinho. Tem uma missão. Deus tem um plano para você, menino. Existem sonhos de Deus para a sua vida. E esses sonhos é que vão aquecer o seu coração. Você vai ser atraído para eles. E às vezes você pensa assim, mas tia Flávia, como meu sonho é grande demais. Não há impossível para o que é de Deus, amém? Se for a vontade de Deus, faça a sua parte. As portas, as oportunidades levarão você ao seu destino. Eu creio assim. Eu vivo isso na vida dos meus filhos. Eu vivo isso na minha vida. Amém? E aí você vai caminhar ainda no capítulo 1 aqui. E a gente vai falar agora sobre Jesus. No versículo 26 diz assim: no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, na sua humanidade, versículo 29, ela fica perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo esclarece a ela: olha só, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. João, aquele que prepara, aquele que endireita. Jesus, aquele que salva. Você está entendendo? Um endireita, um abre o caminho. Um conserta, o outro salva. Ah, Senhor. Versículo 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia! Aleluia, porque ele veio. Aleluia, porque ele cumpriu o seu destino profético. E esse destino profético alcançou a minha, a sua vida. Amém? Versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Sabe aquela pergunta? Eu estava agora falando para aquele jovem ali. Como é que vai acontecer isso? Olha a minha condição natural, biologicamente, terrenamente, Maria não teria condição de gerar um filho. Você está entendendo o mistério da palavra?
Olha o que o anjo responde a ela. Obrigada, Jesus. O Espírito Santo, versículo 35, virá sobre você. E o poder do Altíssimo vai cobrir você com a sua sombra. A gente ouviu isso agora há pouco para gerar. O poder do Altíssimo, o Espírito, ele já veio, o ato já desceu sobre toda a carne. O Espírito já está em você. E ele vai fazer você gerar. O plano, o propósito, qual que é o impossível que você tem? Maria tinha um ventre. Qual que é o teu impossível, Esther? O Espírito Santo vai fazer você gerar. Sabe por quê? Ele faz aparecer. É tão sério isso, né? Para criar uma nova vida, precisa de ter um espermatozoide e um óvulo. Eu não sei qual era o problema de Maria. Talvez ela não tivesse óvulos. Talvez ela não tivesse naturalmente a parte dela para que o destino se cumprisse. Mas o poder do Altíssimo viria sobre ela, amém? Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Isso não estava no script, não. Mas quando você não tem o naturalmente necessário para o que Deus vai fazer, sabe de quem que é a honra? É dele. Não é você. Sabe qual é o nome que ganha aqui, ó? É de Deus. Foi gerado por Deus. Foi milagre de... Pode falar comigo? Aleluia. Também Isabel, sua parenta, terá um filho em seu 6º mês de gestação. E o versículo 37, porque nada é impossível para Deus. Amém? Amém? Entendemos, irmãos, isso? Seu coração está alinhado com o meu nesse sentido? Quando você começou sua jornada, Deus já declarou um nome. Ele falou das características e ele falou também do impacto que você traria à sua geração. Não tenta entender com a sua mente terrena. Confia na palavra. Ele veio, ele foi lá no futuro, viu tudo, ele veio no presente e ele escreve isso. E ele declara isso. Acho lindo quando Jesus diz em João 4,34 que a comida dele era fazer a vontade de Deus e completar a obra para a qual ele havia sido enviado. Nossa perseguição na terra tem que ser viver para o propósito que ele tem para nós, amém? Que numa ideia final é restaurar o mundo, é conectar o mundo com ele através de Jesus. Nós somos o elo dessa grande história de amor, amém? Flávia, então, o que diz Jeremias? Mais um texto para a gente. Deus chama Jeremias e fala com ele que antes dele ter sido formado no ventre da mãe dele, ele já tinha um plano para ele. Jeremias seria o quê? Profeta sobre as nações de Israel. Num tempo específico, e é tão interessante que se você observar as características de Jeremias, né? Alguns chamam ele do profeta chorão. O tempo que ele atuou como profeta era um tempo propício para o DNA que ele trazia. Olha que coisa linda. Mas não só ele. José foi um sustentador. E a Bíblia diz que ele findou os seus dias cumprindo o destino que Deus havia dado a ele. Amém? Quando ele tinha por volta de 17 anos, ele já via, ele sonhava. E é uma das maneiras através das quais a gente não tem tempo cronológico aqui para eu compartilhar tanto com você. Mas uma das maneiras que Deus fala sobre o propósito que ele tem para nós e para os nossos filhos são os sonhos. São as impressões que ele coloca no nosso coração. Às vezes ele vai te dar um sonho. José sonhou.
Ele sonhou que se inclinavam e ele ficava reinando em absoluto. E foi o que aconteceu, amém? Quem mais, Flávia? 1 Samuel. Vai falar de quem? Davi. Foi chamado para ser rei, para governar. Apesar de todas as dificuldades dele, o texto de Atos 13:36 diz que dormiu Davi, tendo cumprido tudo o que Deus determinou para a sua vida. Você quer isso para você? Faz assim se você quer. Você quer isso para os seus filhos? Eu quero isso para os meus filhos. Dormiu Flávia. Descansou Flávia, tendo cumprido tudo o que Deus sonhou para ela. Tudo o que Deus profetizou para a vinda dela sobre a terra. Jeremias e Jesus. João 19:30, Jesus diz assim, está consumado. Fiz a minha parte nesse grande projeto. Amém? Mas eu queria muito nessa tarde compartilhar com vocês sobre algumas pistas que, como eu disse, nessa jornada e no capítulo 4 do livro Guardiões eu falo sobre elas. Como que eu discerno esse caminho que Deus tem para os meus filhos? Como eu contribuo como Maria contribuiu, e é lindo que Maria, ela acompanha toda a trajetória de Jesus. Ela cuida dele menino. Ela se dedica a ver o destino de Jesus se concretizar. Ela vai até a cruz, ela acompanha a ressurreição. Maria estava em tudo, irmãos. Amém? E uma falou aqui, é para sempre. A gente vai estar ali guardando o destino dos nossos filhos. Essa vocação que foi soprada. Que haja cura sobre a sua identidade nessa tarde. A partir desse entendimento. Que você entenda, que o Espírito Santo dê para você discernimento. Que Ele desate em você algumas palavras que travaram o seu destino. Palavras que mataram a essência do seu DNA. Existe um projeto de vida individual que nasce de um DNA único. Não tem duas. Você fica apaixonada como eu vendo a doutora Ilma aqui, não fica? Mas não tem duas Ilmas no mundo. Porque não precisa. Tem a Ilma e ela está vivendo o projeto que Deus tem para a vida dela, mas Ele precisa de você. Você tem que entender isso. Por essa razão que no reino de Deus não tem comparação. Comparação é só coisa de gente carnal. Gálatas 5:19. No reino de Deus, a única coisa a quem você pode se comparar é a quem você era minutos atrás. E o quão mais próximo do que Deus tem para você, você está. Então, admire a doutora Ilma. Mas entenda, ela decidiu, ela fez 70 anos e eu nunca vi essa mulher tão cheia de Deus como ela está. Às vezes eu fico até com vergonha, porque eu canso umas 3, 4 horas antes dela. Mas existe uma geração esperando você. Romanos 8,19 diz que há uma expectativa no coração da criação. A criação está aguardando a sua manifestação como uma filha de Deus. Então, a partir de hoje, para de achar. Para de achar que você não nasceu na melhor casa, que você não tem o melhor pai, que você não tem recurso, que você tem até talvez um transtorno dito por algum psicólogo. Mas eu quero dizer para você, Deus te usa do jeitinho que você está. E aquilo que Ele precisar fazer, Ele vai trabalhar em você, amém? Ele vai tratar, Ele vai aperfeiçoar. Porque o DNA é único da exclusividade que é cada ser humano. Ele planejou assim. Cada pessoa um propósito. E cada criança é um projeto. Criança é um projeto que está lá começando. E o guardião quem é? Aquele que vai estar promovendo o destino, protegendo o destino. Guardando o que vai entrar pelos 5 sentidos, visão, audição. Por quê? Porque você sabe que não é só seu filho. Ele representa um propósito na terra. Ele é um pedacinho do projeto enorme dessa história de amor que Deus está realizando. Que privilégio. Eu e Mário temos 3 projetos.
tão diferentes, mas tão únicos para o que Deus tem para eles. E como pais, às vezes a gente quer colocar tudo igual. Mas eles servem a destinos diferentes. Há uma expectativa no coração de Deus para Bernardo que não é a mesma que há para Heitor, a não ser a glorificação do nome de Jesus. Mas existem características neles que são específicas, amém? E eu quero dividir com vocês 3 pistas para você começar a sentir o cheiro desse destino, amém? 3 pistas para você começar a montar o quebra-cabeça, onde você pode contribuir como guardião, amém? Para que seu filho viva aquilo que o Senhor tem para ele. Eu não vou me demorar, porque nós temos uma cronologia aqui. Mas a primeira pista é quem eles são. As características que eles trazem têm a ver, temperamento, personalidade, com esse DNA. Assim como você, né? Outra característica, Flávia, as características daquilo que eles fazem, as áreas de inteligência, interesse. Gente, é tão interessante, eu me lembro que nosso filho mais velho, com 7, 8 anos, ele ficava querendo assistir Fantástico, na época que se dava para assistir, né? E todas aquelas causas ligadas à violência, injustiça social, questões de raça, ele ficava chocado com aquilo mexia. Há um clamor de justiça nele, é uma área que toca ele, desde pequeno. E a terceira, onde eles podem agir? As áreas de influência, para onde o Senhor vai enviá-los, amém? Então eu quero mostrar aqui para vocês, rapidinho. Isso está no livro, capítulo 4. Mas eu quero passar aqui mais num tom de ministração com você sobre isso. Quem você é, quem seus filhos são, tem a ver com perfis comportamentais. No livro eu uso uma outra teoria, eu falo de personalidade. Mas aqui, para ficar mais fácil, eu gosto de falar do perfil comportamental. Quem aqui já fez essa avaliação? O DISC. Levanta a mão quem já fez. Ó, bastante gente. Se você quiser, me chama lá no Instagram que eu disponibilizo um link gratuito para você fazer um teste desse. Flávia, quem é fala do quê? Pessoas diferentes. O dominante é o D. O influente é o I. O S é o estável e o C é o controlador. 4 pessoas completamente diferentes. Eu não vou aprofundar isso aqui. Mas o que eu quero trabalhar com você é que ter um filho que fala muito tem propósito para isso, amém? Talvez você está aqui e você era aquele menino que falava demais e o pessoal falava assim, cala a boca, menino. Você não para de falar, menino. Porque seu pai ainda não tinha lido Guardiões da Infância, amém? E ele não entendia que na diferença não precisa haver problema, mas se esconde um propósito. Então, se você é alguém que fala demais como um influente, ou é um dominante, sabe o que acontece com o dominante? Ele quer resultado. Ele é aquele menino que quer ser o líder, ele quer fazer. E às vezes ele tem uma dificuldade com as pessoas, porque se a pessoa ficar atrapalhando ele, né, Ana? Está tirando a meta dele, que é resultado. Então, a partir de hoje, o que eu quero que você entenda é que ser dominante, ou ser influente, ou ser aquela pessoa estável, né? Eu estava brincando com meu marido esses dias que a frase do estável é: vamos devagar, gente. Conhece alguém aí? Catuca quem está do seu lado. Vamos devagar, gente, lá em casa, né? Vamos devagar, vamos calcular as coisas para ver. Vamos, amor, calma. E vamos lá, não, amor, resultado. Né? O novo livro, vamos lá. Para o casamento isso é poderoso. Porque quando você discerne propósito, você junta e um ajuda o outro. Amém? Ele me segura para evitar erros e eu ajudo ele a ir para frente de algumas coisas que ele quer mais segurança. E assim são os nossos filhos, eles são diferentes. Tem filhos que são cautelosos, eles são do controle. Sabe aquele menino que ele não aceita fazer a coisa de qualquer maneira? Tem que ser certinho, sabe, Esther? Tudo certinho. Sabe-se lá se Deus levantou ele para ser um cientista?
e você está querendo que ele seja um influente, comunicador, falante, não despreze aquilo que Deus colocou de exclusivo no seu filho. Aquilo que Deus colocou de exclusivo em você. Que o Espírito de Deus abra no seu coração, na sua mente. Talvez traga imagens para você. Coisas que você deixou de lado porque você achava que aquilo atrapalhava. Nessa tarde Deus quer te lembrar, não, eu fiz assim. E eu vou potencializar o que é força e vou neutralizar o que é fragilidade. Eu falo muito isso lá em casa. A gente tem um José lá em casa. E o nosso José, às vezes eu acho ruim porque ele tem uma dificuldade de ser empático. Ele quer resultado, ele é dominante. E aí eu quero que ele faça o quê? Dar atenção a todo mundo. Sabe? Que ele não é assim. O que é fortemente assim é o influente. Então o que eu trabalho com ele? Eu falo, filho, precisa melhorar um pouquinho. Sabe? Dá um pouquinho mais de atenção para os irmãos. Ele é educado, gente, graças a Deus, tá? Não é aquele mal educado, não. Mas ele não tem a mesma paciência do meio. Ele é aquele menino que ele agarra todo mundo. Vamos ficar aqui fazer uma tenda, todo mundo aqui, porque tá tão bom, gente, né? O influente é assim. Ele quer estar com as pessoas que ele ama. Só que a gente, como um pai, um guardião, a gente precisa discernir o quê? Se esse menino que nasceu com forte dominância para resultado, é um José, líder é governo. Se ele for alguém que for muito aberto demais, toda hora parar para ser altruísta com todo mundo que ele encontrar no caminho, ele não vai cumprir o que Deus tem. Então eu tenho que ensinar ele sim, amém? Mas eu tenho que respeitar a parte da configuração dessa personalidade que tem a ver com o que Deus tem para ele. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Então, qual que é a ideia aqui? Não é que eu vou deixar meu filho viver errado, mas eu vou neutralizar. Eu vou colocar na medida aquilo que é uma fragilidade. E aquilo que é força, o que eu vou fazer? Eu vou colocar forte. Segunda pista. Existem coisas que falam da nossa capacidade de fazer, área de interesse. Coisa que você tem facilidade. Amém? E eu trago no livro As 9 Inteligências de Gardner. Gente, desde pequenininho já está aparecendo ali. Você, guardião, você vai sentindo cheiro. Sabe? Ninguém na família desenha, o menino vai e faz um desenho maravilhoso. Presta atenção nisso. Coloca ele para fazer curso, cria mais atividade para desenvolver, amém? Deus tem propósito, amém? Gente, Deus, ele é sustentável e ele não joga fora. Se ele deu algo, tem propósito. Tá entendendo? Eu falei aqui do mais velho, né? Bom com dinheiro. Começou cedo. O do meio a gente dava R$50, ele saía, voltava sem nada. O mais velho, que inclusive está fazendo economia agora, com 18 anos... cabeça dele para multiplicar, já está investindo em bolsa de valores, já está... A cabeça dele é outra. São habilidades diferentes também, amém? E como um pai guardião, eu vou percebendo essa pista. E eu vou ajudando a desenvolver. Eu vou oportunizando, eu vou dando espaço para que ele faça aquilo que é forte nele, amém? Flávia, mas você está falando do meu filho, mas e eu? Olha para aquilo que é forte em você. Olha para aquilo que te apaixona. Olha para aquilo que você faz com facilidade. Sabe uma coisa interessante? As pessoas validam aquilo que você tem chamado. Elas vão falar. Que interessante. Olha como você faz isso bem. Olha como você tem uma espiritualidade. Porque Gardner, inclusive, ele incluiu a inteligência da natureza e a inteligência ligada à vida. Existem pessoas que elas têm uma espiritualidade diferenciada. Eu preciso respeitar. Não adianta eu querer enfiar o menino para fazer matemática. Sabe, ele tem um chamado pastoral. Aquilo está forte nele. Ele é alguém que ama ficar no quarto dele adorando a Deus. Entenda, inclusive para não comparar. Porque às vezes como pai e mãe, o que você faz? Você olha para esse e fala, esse é espiritual. O outro que não faz isso tanto, não é. Eles servem a destinos diferentes, amém? Todos eles com um único propósito: glorificar a Deus e reconciliar o mundo através de Jesus.
Mas são caminhos diferentes. Às vezes, esse que não é tão espiritual aos seus olhos, ele não fica horas orando. O que ele vai fazer é impactar com a rigidez no comportamento de santidade dele, com a postura na escola, no ambiente de trabalho, com a inteligência que Deus deu para ele. Entenda. Mas o que são é uma pista, o que fazem é outra pista. E a terceira pista: tudo o que está dentro de cada criança tem um propósito final de serviço na comunidade e de boas influências na sua geração. São as áreas de influência para onde eles estão sendo enviados. Amém? Sabe o que a gente precisa entender? Essa visão das montanhas de influência foi uma estratégia que foi discernida por 2 homens de Deus. Você pode não acreditar, não gostar, não importa. Mas o que eu preciso que você entenda é que tudo que você é e tudo que você faz precisa servir a sua comunidade. Precisa servir a sua geração. Existe uma expectativa, eu já falei aqui, em relação àquilo. A gente leu aqui sobre Jesus e sobre João. Esperavam por aquilo que eles carregavam. Esperavam por aquilo que José carregava. Esperavam por aquilo que Davi carregava, que Moisés carregava, que Esther carregava. Amém? Então, qual que é o propósito de ser e fazer, Flávia? É influenciar a minha geração. É galgar as áreas de influência. Sabe, se tem ali uma habilidade, uma capacidade para pesquisa, para ciência, uma habilidade, uma capacidade matemática, ou uma espiritualidade desenvolvida, um coração tão puro que é lindo de ver, manda ele para aquelas montanhas, começa a enviar. E qual que é o nosso papel? Começar esse laboratório dentro de casa. Sabe? Você vê lá em casa é uma graça, porque a gente, culto doméstico, a gente tem que ficar segurando do meio, porque ele quer fazer tudo. E algum tempo atrás, ele já falou um dia, ele falou: mãe, Deus já falou comigo. Eu já sei o que eu vou ser líder. Aí eu, que já não gosto, líder de quê? Se eu não for líder de jovens, posso ser do louvor. E se der certo, posso ser capitão do time de futebol. Mas Deus falando com ele, e tem tudo a ver, sabe por quê? Ele é um influenciador. Ele é aquele menino num condomínio que todo mundo segue ele. Na escola, todo mundo segue ele. Ele tem um desafio, é uma fragilidade. Eu preciso ajudar ele a parar. Porque ele não quer parar. Gente, coisa nova, chamou ele. Gente, chamou, coisa nova. Ele, calma, fica, Heitor. Mãe, mas por que você está dizendo não? Só porque você tem que aprender a lidar com o não e a parar. Mas o que eu fiz de errado? Nada. Entendeu? Mistério, irmã? Pai e mãe. Porque você vai discernindo e você vai percebendo, como é que eu vou fazer? E para a glória de Deus, hoje ele está lá, no acampamento de adolescentes, ministrando no louvor dos adolescentes. Que Deus cumpra, eu não sei exatamente o que é. E quando a gente fala sobre isso, o nosso papel não é determinar uma profissão. Entenda isso, meu irmão. Mas é discernir aquilo que você vê. E você oportunizar o desenvolvimento disso e dar espaço. Começa o culto, ele quer dar a palavra, ele quer orar. Ele faz o louvor, porque ele é o único que toca. Dê oportunidade. Qual é a oportunidade que você tem dado para os seus filhos começarem a atuar? Porque eles vão começar a desenvolver o chamado que a gente no final vai dar o nome de destino. Porque é só no final que a gente dá o nome de destino. Perto de você, debaixo dos seus olhos. Então comece a criar oportunidade para eles desenvolverem, comece a autorizar, a dizer assim: você veio à terra para ser sal e luz. Pega as escrituras, não tenha medo não. Pega as escrituras e às vezes, eu creio assim, nós temos experiências assim com alguns dos nossos filhos. Alguns deles receberam palavras quando estavam no ventre. Palavras proféticas.
Esse do governo, uma pessoa pegou ele no nosso colo e disse, vai ser governador em Vitória. E eu morava no Rio, eu estava no Rio. Não sei se vai ser. Não sei o que vai fazer, mas que Deus tem levantado um governante, tem, amém? Então guarda como Maria a palavra no coração, a profecia no coração. Mas se você não tem uma profecia, vai nas escrituras e pega as palavras de bênção. Aquelas que você percebe, que você tem impressões e começa a declarar sobre eles, amém? Começa a dizer, você vai, Deus está te enviando naquela escola. E você não está indo lá só para estudar e para ganhar um diploma. Você está indo lá para ser sal e luz. Você está indo lá para fazer diferença. Você está indo lá para aconselhar pessoas. Deus te deu uma palavra de conselho. O nosso caçulinha, desde pequenininho, 6 anos, ele já fala, mãe, eu posso conversar com a amiguinha porque ela está precisando de um conselho? E daí é tão engraçado, porque aí... E aí, o que você aconselhou? Não, ela estava sofrendo bullying, acho que era perto de 8 anos, na verdade, essa experiência. E aí, ele falou, não, eu falei com ela 2 coisas. Eu falei, gente, parece a mãe falando, né? 2 coisas, 2 com 3 coisas, já viu isso? Eu falei, sempre faz sentido, foi um bom conselho que você deu. Você começa a oportunizar, a validar, a enviar. Deixa eu te falar, eles não são para a gente, eles são para a geração. É a geração que espera. Existe uma geração que está cativa, em sofrimento, aguardando a manifestação do seu filho. Aguardando que ele se levante, cumprindo aquilo que Deus entregou para ele. Para que ela seja liberta. E eu posso falar uma coisa para você, eu ainda estou no comecinho da jornada. Ainda não cheguei como a doutora Ilma, a gente só tem 23 anos de casado, que já é bastante, né? Mas eu não imagino uma alegria maior do que você ver seu filho ser um instrumento, através do Espírito de Deus, para impactar a sua geração. Não tem coisa mais preciosa na vida de um pai e de uma mãe. E o que nós fizemos? Eu coloco isso no livro. Eu e Mário sentamos e escrevemos um destino para os nossos filhos. Uma palavra. Essa palavra ela está pregada nas Bíblias deles. Ela está pregada na vida. A gente declara essas palavras. E eu quero terminar falando isso com você. Eu queria pedir para a banda vir, que eu já vou terminar. E eu quero ler com vocês a palavra que a gente escreveu para o nosso filho do meio, esse que eu falei, esse levita, o Heitor. Flávia, mas eu posso fazer isso? Claro. Junte tudo o que você sabe sobre o seu filho, as características que você vê, as coisas que ele faz, palavras de bênção, palavras que você recebeu, impressões que você tem no seu coração, e comece a desenhar o texto profético sobre ele. Amém? Flávia, mas eu não tenho, faça sobre você. Amém? Se estiver com dificuldade, pede ajuda aos universitários. Mãe, o que você acha que eu sou? Fala o que você acha de bom em mim. Pede ajuda ao marido. Mas havia um cântico sobre João e sobre Jesus. E eu quero nessa tarde, noite, dizer para você que há um cântico sobre a sua vida, amém? Quero ler com você o que nós escrevemos para Heitor, que diz assim: cheio de vida, guerreiro e dono das vitórias, Heitor será como o rei Davi. Tem habilidades para conquistar e conduzir pessoas. É um homem segundo o coração de Deus, que luta as guerras de Deus. Ele é um guardião de Deus, corajoso. Ele não cede ao medo, ele é forte. Sustentador da vitória é o significado do nome Heitor. Ele é sustentador da vitória. Aquele que guarda. Ele manifesta a alegria de Deus através de seus dons. Eu lembro uma vez, ele devia ter uns 9 anos. E a gente sempre falou sobre essa questão da alegria na vida dele. Que a gente chegou da escola, subiu e ele ficou para trás no prédio. Demorou a subir. Uns minutos depois ele subiu e eu falei, meu filho, por que você demorou? Ele falou, mãe, eu encontrei o fulaninho que era o netinho da vizinha e estava chorando muito para ir para a escola.
Aí eu entrei no carro e fiquei conversando com ele. Eu falei, meu filho, mas o horário do almoço. Ele falou, mãe, você não fala que eu vim ao mundo para trazer alegria? Ele não estava alegre. Você está entendendo o mistério? Eu acho que quando a gente falou isso, a gente não tinha nem ideia do impacto que a gente estava fazendo. Mas ele já entendeu que ele nasceu para semear a alegria, que é fruto de Deus, que faz parte do plano original para as nossas emoções. E ele está onde ele está, gerando alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Você vencerá todas as guerras que estiverem diante de você. Você vai contagiar o mundo com o que recebeu. Levar a alegria que transforma corações e que ressuscita mortos. Você vai compor canções que dão ânimo de vida ao que estava morto. Você será sempre sal e luz. A gente brinca com ele que ele não sabe falar, ele canta. Tudo ele faz uma música. É uma inteligência que ele recebeu. 3 anos de idade no carro, uma época, a gente andando e ele começou, tecado. E olhão. Gente, foi Deus que deu. Amém? E Deus, Ele usa o que Ele dá. Ele tem propósito para tudo que Ele dá. Flávia, o que eu posso fazer? Além de juntar essas pistas e desenvolver. Eu posso abençoar. Em número 6, a bênção arônica diz assim, ó, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Flávia, eu não tenho conhecimento de psicologia para treinar meus filhos. Quero te dizer uma coisa, abençoe o seu filho. A bênção é a palavra de validação, de autorização. Tudo que você precisa, você tem. Você não sabe desenvolver? Começa abençoando. Abençoa ele. Diga que a bênção está sobre ele. Que ele está autorizado a viver aquilo que Deus desenhou para ele. Amém?